Hello people, aqui quem fala é Marcos Aneta e esse é o vídeo de socialização do meu estágio 2 da UniaSelv do curso de Letras em Inglês. Bom, a área de concentração desse estágio é a formação de professor de língua inglesa, o programa de extensão Formação e Capacitação Docente, o programa de extensão Planejamento de Aula para Plataformas de Educação Online, o produto virtual é uma videoaula e o tema que eu escolhi foi a importância das práticas de oralidade em sala de aula. Esse tema que é tão importante no ensino da língua inglesa, a oralidade, né? A oralidade é uma das ferramentas mais efetivas no ensino da língua inglesa, pois ela é o fato de realmente falar o idioma. Nela podemos explorar vários conteúdos no aprendizado, como fonética, contrações, lick sounds, técnicas de repetição como drill, falsos cognatos, enfim, tudo aquilo que envolve a oralidade, né? E é sempre legal usar aplicativos, eu sempre friso essa questão de não ficar só no livro didático, né? Mas sim usar tecnologias, usar a música principalmente. Eu vou fazer um paper só sobre isso, de ensino com música, que você começa a ver como é que os nativos cantam e falam. Então a prática da oralidade é muito importante mesmo. A questão dos lick sounds que eu falei ali, tipo tem a frase mais eu, but I, juntando no inglês tudo, o lick sounds fica but I, sabe, essa coisa que emenda, né? Bom, os objetivos aqui do nosso estágio: demonstrar a importância da oralidade para o ensino da língua inglesa, observar uma instituição de ensino fundamental ao seu respectivo funcionamento, ressaltar a importância de uma formação docente contínua de qualidade, elaborar 5 atividades de plano de ensino e criar uma videoaula como produto virtual. Bom, eu vou sem mais delongas, senão vai ficar muito comprido o vídeo aqui, tá? Eu vou só ler esse trechinho aqui da BNCC. A oralidade proporciona o desenvolvimento de uma série de comportamentos e atitudes, como arriscar-se e se fazer compreender, dar voz e vez um ao outro, entender e acolher a perspectiva do outro, superar mal entendidos e lidar com a insegurança, por exemplo. Bom, essa questão da insegurança é bacana falar, que é a questão de você trabalhando com a oralidade, principalmente quem é muito tímido, começa a perder um pouco esse medo de falar em público, de falar em sala de aula, e começa a interagir melhor. Isso vai ser bom para a vida toda, né? Se um dia vai trabalhar com vendas, vai trabalhar no comércio, as pessoas têm que interagir uma com a outra. Tem pessoas que não gostam, mas para viver em sociedade é obrigado você, para ter um sucesso, você ter essa introdução, né? Que pessoas abrem portas, né? Enfim, então a oralidade é muito importante na questão de se soltar, né? Bom, a metodologia desse estágio foi feita em modo EAD, né? Devido à pandemia, as escolas estão evitando o fluxo de pessoas de fora também, mas eu fiz um pouco diferente, eu fiz misto, tá? Porque eu consegui frequentar algumas aulas e eu usei algumas experiências, marquei no meu paper lá, escrevi algumas experiências, foi bem bacana mesmo, assim, tá? Mas também a gente pegou as fontes, os dados da escola, do roteiro de observação virtual, foi feito no modo EAD, tá? Mas também tive as experiências em campo, foi muito bacana. Bom, a observação virtual foi feita da Escola Municipal Maria Arlete Bittencourt, Lodete, é uma escola da Isara, minha filha estudou 9 anos nela, e a escola possui atualmente 527 alunos e ela atende o ensino fundamental e o ensino infantil, tá? Tem mais alguns dados da escola aí no slide e foi feito um roteiro de observação virtual, né? Mais detalhado para a escola também. Bom, os planos de aula, né? O bacana desse estágio 2 é que já começamos a pensar no que vamos aplicar em sala de aula, né? Então, os planos de aula, foi 5 planos de aula. Até eu procurei puxar mais para a oralidade, que é o tema do meu paper, né? Então, o uso do Magic E. O Magic E é quando uma palavra tipo curta termina com um E no final, que em inglês fica I, né? Por exemplo, a palavra mine, não é mini, não se pronuncia mini, pronuncia mine, que é a vogal longa, porque tem aquele Izinho, o E do lado ali no final, né? Ensinar os alunos o alfabeto inglês. Isso é importante para eles saberem, por que o U da banda U2 eles falam U2? Por que DJ se fala DJ? BBC,
sabe? Ah, é DJ, por quê? Porque a letrinha D é D em inglês e o J é J, juntando fica DJ, que é uma abreviação, se não me engano, de disc jockey. Enfim, daí o aluno aprendendo alfabeto, que deve ser uma das primeiras aulas, ele começa a ver algumas palavras e entender, essa palavra se pronuncia por causa que é assim. Então a oralidade envolve pronúncia e essa atividade começa muito importante, tá? A pronúncia de palavras com CH, SH, foi muitos alunos sem dúvida, essa do teacher, chair, então é uma atividade bacana passar essa diferença dos dois que confunde, tá? Conjugação de verbos em inglês, aquelas regrinhas, como conjugar qualquer verbo, é muito importante também, e preposições em inglês. Foi essas 5 atividades que eu propus nesse estágio 2, tá bom? Bom, vivência de estágio. Foi bacana esse estágio 2, como eu falei, contribui, né, para a formação do professor, você começa já a fazer as atividades, e também, como eu falei, que eu tive ali o contato como estagiário, a Janaína, eu frequentei algumas aulas dela, ela tem mais de 10 anos de experiência, e foi bacana, assim, fiz bastante anotações, bastante observações, e uma coisa que eu posso frisar, que eu achava legal que ela fazia, foi, por exemplo, assim, ela deu uma aula, né? Você sabe que tem aluno que tem mais facilidade que o outro. Ela pegava um aluno que tinha mais facilidade e ajudava os coleguinhas. Isso é legal, falando na questão de socialização, é a questão de o que tem mais facilidade ajudar o que tem menos. Porque o professor às vezes não consegue dar conta de 30 alunos, né? Ele perde muito tempo de aula se ele ficar... Então, depois que terminava a explicação dela, fazia atividade, professor, eu não estou conseguindo. Fulano, ajuda lá e tal. E tinha até aluno que morou fora do país, que falava inglês fluentemente, era a língua que aprendeu lá fora, e às vezes acontece de aluno que tem mais conhecimento que o professor, principalmente quem já morou no exterior, né, que falava inglês o dia todo, né. Então achei muito bacana também isso. E ela falou na questão de, ela tinha 2 cursos, além da formação dela, graduação, tinha pós, e ela era formada pela FISC e pela Wizard. Então o professor sempre é bom se atualizar, né, e procurar, como ele vai ter que ensinar, tirar dúvidas, sempre se especializar. O meu próximo passo, acabando a faculdade, eu quero fazer um curso de inglês bacana e para se especializar, né? Também na sala de aula tinha um aluno com síndrome de Down. Ele tinha síndrome de Down e ele tinha uma professora de acompanhamento, né? Mas a professora fazia algumas atividades especiais para ele, com desenhos, aqui, mother, e ele conseguia, ele fazia no ritmo dele, mas ele conseguia, e achei muito bacana a atitude dela de preparar um material especialmente para esse aluno, né? Então a gente tem que ver, cada aluno é um ritmo, é uma maneira de ensinar, uma maneira de falar, e foi muito bacana, tá, essa experiência que eu tive. Bom, o produto virtual foi uma videoaula, né? E o tema do produto virtual foi materiais pedagógicos para aplicar na língua inglesa. Tipos de materiais pedagógicos podemos aplicar, dei algumas ideias, eu não vou, aqui os slides, eu não vou prolongar muito nisso, que foi feito o outro vídeo do produto virtual, tá? Aqui bastante exemplos que eu passei, tudo certinho. As referências é importante, tá? A questão da referência sempre botar certinho na ABNT, para até valorizar quem fez o conteúdo, né? A pessoa, o cara vai lá, faz uma montagem, uma imagem bonitinha, e você vai lá simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V e não dá referência, né? Por isso que a escola pede tudo certinho na BNT, tá? Bom, e aqui a gente termina com uma frase, o vídeo já está com 9 minutos, já passou do tempo. Educar não é cortar as asas, é orientar o voo. Então é uma frase muito bacana aí no nosso ramo da educação de ser um instrutor para os alunos aí, né? É isso aí, pessoal, muito obrigado, tchau, tchau.